Vamos resolver a questão 20 da apostila de mecânica sobre leis de Newton. Galileu Galilei, na última parte do seu livro Discursos e Demonstrações concernentes a duas novas ciências, publicado em 1638, trata do movimento do projétil da seguinte maneira: suponhamos um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal sem atrito. Sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse plano com um movimento uniforme e perpétuo. O mencionado por Galileu refere-se... Bem, veja aqui, ó. O corpo é lançado num plano horizontal. Então, tem um plano horizontal. Esse corpo ele é lançado nesse plano horizontal. Ele é lançado, então, esse corpo aqui não tem atrito. Então, quando ele é lançado, ele vai ter uma velocidade. Essa velocidade dele, ela não vai diminuir, né? Ele vai se movimentar com uma velocidade v. Como não tem atrito, o atrito ele atua contrário ao movimento, contrário à tendência de movimento. Então, a força de atrito seria essa. Essa força ia fazer a velocidade diminuir. Ou seja, ele teria uma desaceleração. A velocidade diminuindo tem uma desaceleração. Mas o comando diz que não existe atrito. Se não tem atrito, essa velocidade nunca vai diminuir. E também não tem mais uma força atuando sobre ele, a velocidade não vai aumentar e nem diminuir. Ele vai ficar sempre com a mesma velocidade. Bem, ele diz que isso se refere à lei da gravitação universal? Não, está errado. Não é o item A. A lei da gravitação universal diz que o corpo, ou melhor, dois corpos se atraem na razão direta de suas massas, né? Aqui, ó, m vezes m, o produto das massas. A força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, não tem nada a ver com o enunciado aqui em cima. A resposta é a alternativa B, ao princípio da inércia, a primeira lei de Newton, que diz que um corpo ele não vai alterar o seu estado inicial de repouso ou de movimento uniforme, a não ser pela ação de uma força externa. Então, ele não altera essa velocidade. Só se tivesse uma força externa. Como não tem uma força F aqui, e nem tem atrito, ele não vai mudar. Essa é a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Resposta, alternativa B.